nossa cultura. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas, você tem a sua verdade, você crê na Bíblia, eu te respeito, mas eu tenho a minha verdade. E nem a minha e nem a sua são melhores uma que a outra. Na verdade, nossas duas verdades são boas, são aceitáveis. Só que o Evangelho não autoriza a gente a pensar assim. Ele traz para a gente a clara noção de que só existe uma verdade absoluta sobre o homem, sobre a realidade que a gente vive. E a gente tem, então, que conhecer essa verdade. E é exatamente corrompendo o conceito de verdade que se corrompeu hoje também o conceito de amor. Não sei se você já percebeu, mas as pessoas confundem o que seja amor hoje. Tem gente que entende que amor tem a ver com você deixar cada um fazer o que quer. Isso é amar. Então, o pai e a mãe que amam deixam o filho fazer o que ele quer. Mas essa é uma noção pervertida de amor. Porque a palavra de Deus diz que o pai disciplina a todo filho a quem ama. A visão bíblica de amor é um pouco diferente. As pessoas têm uma ideia de que toda forma de amor é válida. Olha que frase bonita, não é? Como diz a música do Lulu Santos, vocês não eram nascidos ainda quando ele escreveu. Consideramos justa toda forma de amor. Olha que coisa bonita, né? O amor se tornou um Deus. E aí a gente vai estabelecer o que é amor, e a partir do que a gente estabelecer como amor, a gente vai considerar justa toda forma de amor. Mas a verdade é que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que não é bem assim. Esse conceito relativista de amor. O amor não é um sentimento que você sente por uma pessoa por quem você se apaixona. Não, o amor não é um sentimento passageiro. O amor, na verdade, segundo a palavra de Deus vai ensinar para a gente, é algo que se constrói a partir de atitudes práticas. O pai disciplina todo filho a quem ama. E a gente precisa entender isso. Então, o mundo faz assim, leva para o extremo da permissividade. Aquilo que os pensadores chamam de antinomianismo. Nomos, no grego, é lei. Então, antinomismo ou antinomianismo é alguém que é avesso à lei, a toda forma de lei. Então, esse é um conceito liberal de amor. Não, sem regras. Amar é não seguir regras, é deixar cada um seguir o seu próprio curso. Segundo o Evangelho, isso é uma perversão. Aí tem a outra perversão, que é o outro extremo do espectro, que é o cara que tem regra demais, é o legalista. É o cara que impõe essas regras e muitas vezes cristãos se deixam levar por elas e se tornam então gente que é tão apegado à letra fria da lei que não tem mais sensibilidade humana, que não consegue mais sentir a dor do outro, não tem mais empatia, não é? Que essa palavra que está muito na moda. E o que aconteceu com os fariseus, lá no tempo do Antigo Testamento, foi exatamente se deixarem levar para esse outro extremo. Os gregos eram liberais em relação ao conceito de amor. E os fariseus foram para outro extremo. Só que os fariseus, gente, eram os crentes da época de Jesus. Isso chama a nossa atenção. Eram as autoridades espirituais, eram os pastores do rebanho de Deus. Eram os líderes das sinagogas, que eram as igrejas judaicas na época. Do povo da aliança, do povo de Deus. E Jesus se incomodou muito com eles e confrontou muito o ensino deles. Porque eles não estavam mais sendo fiéis. No rigorismo da obediência à lei, eles começaram a deturpar a lei, a corromper a lei. E a tornar a lei uma coisa avessa àquilo que Deus pretendia quando revelou ela. Vocês querem ver? Vamos ler então Mateus 5, 43. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso.
e se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Gente, quando Jesus contrapõe o ouvistes o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito, eu, contudo, digo. Mas eu digo, quando ele contrapõe isso, algumas pessoas têm a ideia de que ele está, na verdade, desacreditando a lei. Mas o que Jesus está fazendo, na verdade, é corrigindo a deturpação que os fariseus haviam feito da lei. As adulterações que eles haviam feito da lei. Algumas pessoas, às vezes, vêm para a gente com esse conflito, né? Peraí, Jonatas, mas, afinal de contas, a gente tem ou não que obedecer o Antigo Testamento? A gente deve ler ou não o Antigo Testamento e meditar nele? Ele serve para a gente hoje ou não? É muito simples. Tudo que Deus diz que é errado lá no Antigo Testamento, continua valendo. Porque o que Deus diz que é errado e o que Ele diz que é certo, na verdade, revelam o caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. Deus é imutável. O que valia antigamente continua valendo hoje. O que muda do Antigo para o Novo Testamento? É que hoje Jesus fez uma obra na cruz, de modo que a gente não precisa mais cumprir aqueles ritos cerimoniais para nos aproximar de Deus. Jesus conquistou para a gente acesso direto ao trono da graça. Então, cuidado com isso. Jesus, então, não invalida a lei, mas ele corrige a distorção que estava sendo feita da lei, e a gente vai ver quais eram essas distorções aqui. Os fariseus haviam se deixado tomar por soberba, e a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Gente, nenhum de nós aqui está livre de se deixar levar por esse sentimento. É um sentimento de superioridade, de que eu sou mais espiritual. Afinal de contas, olha como eu sou bom no que eu faço. Olha como eu me dedico à obra de Deus, ao reino de Deus. Olha quantas vezes eu vou à igreja na semana. Olha como eu nunca faltei uma célula. Frequento a reunião de oração. Olha como eu sou bom. A gente pode ir se deixando levar por essa ideia de que a gente, na verdade, é filhinho preferido de Deus. Mas será que é esse conceito que Deus quer que a gente aprenda a respeito do amor? Afinal de contas, como é que a gente consegue discernir o que é amor para Deus? Como é que a gente pode deixar que a verdadeira cultura do amor, a cultura do amor segundo Deus, a cultura do reino de Deus sobre amor, entre no nosso coração? Como é que a gente pode discernir ela? A gente sabe que quando o Novo Testamento foi pregado, o Sermão do Monte foi pregado por Jesus, ele estava ali inaugurando o reino de Deus. Ele estava estabelecendo a lei segundo a lógica do reino de Deus, corrigindo as distorções que os fariseus fizeram da antiga aliança. Então, na cultura de Deus, o que é amar? O que é a cultura do amor? Em primeiro lugar, segundo essa cultura, amar é imitar Deus. A gente vai começar a exposição pelo último versículo, verso 48. Portanto é o quê? Diante de tudo que eu acabei de falar, onde eu queria chegar? Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tudo que eu estou dizendo sobre o amor, na verdade, tem a ver com a busca por uma vida santa, tem a ver com perfeição, tem a ver com ter Deus como referencial. E ter Deus como referencial não tem a ver apenas com imitar atitudes e ações, com aquilo que a gente faz, mas tem a ver também com o modo como a gente vê o mundo, com o modo como a gente vê o próximo. E a gente conseguir enxergar tudo isso pelas lentes santas de Deus, e não pelas lentes corrompidas pelo pecado. Os fariseus enxergavam essas coisas pelas lentes corrompidas pelo pecado deles, pela soberba deles, pelo senso de superioridade, pela arrogância, pelo olhar altivo. E eles então condenavam certos pecados, mas o pecado da soberba e do orgulho passava longe de ser citado, não é?
Então, ver como Deus vê é algo que só é possível para quem busca uma vida de obediência. Amar é imitar Deus, é imitar a forma de Deus enxergar, mas ninguém enxerga como Deus enxerga se não viver a experiência da santidade. Ninguém que está vivendo chafurdado na lama do pecado vai conseguir enxergar as coisas como Deus enxerga. E veja bem, chafurdado na lama do pecado não é só imoralidade sexual, não. Não é beber, encher a cara, usar droga, não é só isso não. Chafurdar na lama do pecado pode ter a ver com arrogância, com egoísmo, pode ter a ver com uma série de outros pecados, preguiça, uma série de outras formas de pecado. Então a capacidade de amar tem a ver com a capacidade de obedecer a Deus. A obediência a Deus vai forjando em nós a capacidade de enxergar como Deus enxerga. Então o amor passa a ser não aquilo que a gente sente pelo outro apenas, mas aquilo que a gente faz pelo outro, constrói o verdadeiro conceito de amor. Amor na Bíblia é algo prático e intencional, é algo que se cultiva com atitudes. 1 João 4,20, ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que você faz para Deus? Você não faz nada para Deus. Ou melhor, não há nada que você possa dar para Deus, não é? Então o que João está falando é o seguinte: o modo como você vai provar amor a Deus é amando o seu irmão. E amar tem a ver com atitudes práticas. É assim que se constrói o amor. Deus então exige de nós, na verdade, apenas aquilo que Ele faz. O que Ele fez? Será que Deus sentiu amor por nós? Não, Ele amou. E porque Ele amou, Ele nos criou perfeitos. E nos criou perfeitos, depois revelou para nós a lei dEle. E depois de revelar para nós a lei dEle, Ele enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, na cruz. Então, amar de verdade, segundo o texto aqui, é uma pré-condição para a gente ser identificado como filho de Deus. O mesmo Deus que nos amou, nos criou, se revelou a nós, enviou Jesus para morrer por nós, também diz que a gente, criatura dele, não vai ser identificado como filho, a não ser que a gente aprenda a amar imitando ele. Verso 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Essa ideia de pai é uma ideia nova, é uma ideia que eles não tinham até então. Havia uma relação diferente. E Jesus, na inauguração do reino dele, estabelece essa relação filial. Ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Ele é o filho unigênito, ele é o único filho legítimo. E nós todos somos adotados por ele. E nessa atitude de revelação da graça de Deus, do movimento de Deus na nossa direção, nós somos chamados a ter um movimento na direção do próximo, a ter uma atitude para com o outro, assim como Deus teve com a gente. Então nunca duvide disso, nunca questione isso. Não existe amor sem obediência a Deus, sem santificação. Olha o que João diz lá na primeira carta, capítulo 2, verso 15. Ele, na verdade, coloca aqui dois sistemas de valores. Ele fala que, basicamente, o nosso amor se fundamenta em uma coisa ou em outra. E ele fala assim, ó, ou o seu amor é verdadeiro porque ele está canalizado para Deus, ou o seu amor, o seu coração, as suas motivações mais fundamentais estão canalizadas para o mundo. Não tem como amar as duas coisas, não tem como servir a dois senhores. E ele fala assim, não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo, sistema de valores, construído sobre o pecado. Pois tudo que há no mundo, o que é o mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Cobiça é o desejo da carne, desejo dos olhos, a ostentação dos bens, se mostrar para os outros como você é rico. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele fala assim, olha, você pode colocar suas motivações mais fundamentais, o seu amor verdadeiro no mundo, na riqueza, na glória humana, ou pode colocar em Deus. Se você colocar no mundo, você vai perecer junto com o mundo. Você vai cair em desesperança. Você vai cair em grande tribulação. Mas se você colocar em Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você vai experimentar uma vida abundante e eterna. Quem? Quem procura imitar a Deus, quem procura ser santo, quem edifica a sua vida com base na obediência a Deus. Quem experimenta um amor que vem a partir da obediência. Esse amor é verdadeiro. Esse amor nos coloca no lugar onde nós fomos criados para viver. Nos faz as pessoas que Deus planejou que existissem no mundo quando Ele criou o homem. É o amor de Deus que nos aperfeiçoa. Então nós hoje precisamos decidir se a gente vai amar o mundo ou se a gente vai amar a Deus. Se a gente vai amar a Deus, a gente vai obedecer a Deus. Se a gente amar o mundo, a gente vai sucumbir diante de desejos carnais e não vai experimentar essa vida eterna e abundante. Então, se vamos amar a Deus, vamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. É claro que o mesmo Deus que requer de nós a busca por perfeição, Ele também nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele sim tem poder de forjar em nós o caráter de Cristo, de nos fazer viver segundo a cultura do reino e não segundo o sistema de valores desse mundo corrompido. Então essa é uma primeira verdade a respeito do amor. Não acredite em amor sem obediência. Não acredite em amor sem disciplina. Não acredite em amor sem imitação de Deus, sem santidade. Esse amor é um amor corrompido, mentiroso. Tem muita gente experimentando um inferno em suas próprias vidas, porque acreditou nesse amor falso, nesse amor passageiro de uma paixonite momentânea. E a gente não pode fundamentar a nossa vida nisso. Segundo lugar, na cultura do reino de Deus, amar nos leva a ver todos como iguais. Será que a gente pode dizer que tem visto todos como iguais? E aí aqui é muito interessante, porque olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Só que o que a lei dizia? Está lá em Levítico, capítulo 19, verso 18. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus está falando, vocês ouviram só parte da verdade. Ame o seu próximo, não é a verdade toda. Eles omitiram o como a si mesmo. O conceito de amor que Deus ensina é um conceito de amor mais elevado, que os homens evitam. Ame o seu próximo. Não, como a si mesmo é pesado demais. Vamos meditar essa parte. Amar como a si mesmo é amar com o maior amor que nós somos capazes de ter. É o amor por si próprio. E os fariseus cortaram essa parte. E além de cortar essa parte, eles acrescentaram: e odeie o seu inimigo. Jesus está falando, a lei não diz isso. Você deve odiar o seu inimigo. Onde é que está isso na lei? Vocês ouviram essa distorção da verdade, mas ela não representa o que a lei diz, e nem o espírito da lei. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Amem até mesmo os seus inimigos. Jesus reitera essa ideia. Veja bem, na verdade, o que estava na cabeça do fariseu era aquele senso de superioridade do judeu de raiz, não é? Nós somos a nata, nós somos o povo escolhido, o povo da aliança, o povo que detém a lei de Deus, de um Deus que tem um sistema moral, de valores muito superior a tudo que qualquer outra religião daquela época tinha. Isso envaideceu eles. Percebem o perigo? É verdade que quando a gente compara o que o Evangelho ensina ao que os livros de autoajuda ensinam, ao que os conselhos dos filósofos do nosso tempo ensinam, a gente fala assim, cara, até o que eles ensinam de bom, eles tiraram do Evangelho. O Evangelho é superior em tudo.
E a gente, à medida que vai buscando viver uma vida santa e vai vendo que o Espírito Santo tem operado e as coisas têm funcionado, tem um risco de se sentir assim também. Olha como eu sou mais especial, olha como eu sou bom. E aí, gente, eles também pervertem o conceito de próximo. Eles vão lá para Levítico 19, 18, que diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. E eles param aí. Então a ideia é a seguinte: o meu próximo é quem? É alguém que é do meu povo, porque está aqui, Levítico 19, 18. Opa, então a lei está clara, tem que amar o meu próximo, que é gente do meu povo. Gente que não é meu povo, eu quero mais é que se exploda. Só que no verso 34 de Levítico 19, olha o que Deus fala, na continuação do mesmo capítulo: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. O ensino da lei, o espírito da lei é: amem o estranho, o estrangeiro, o gentio que está vivendo no meio de vocês. Lembrem que vocês também foram estrangeiros, vocês foram maltratados, vocês nem sempre foram educadinhos, cheirosinhos, bacaninhas da igreja, não. Vocês também já passaram por essa experiência. Então o espírito da lei é: acolha o diferente, acolha quem é estranho. E os teólogos costumam dizer que aqui é o primeiro fundamento importante na lei contra o racismo, por exemplo, que é uma grande perversão do pecado e que não tem a ver com a cultura hoje, daqui ou dali, desse país ou daquele. Tem a ver com uma enfermidade da alma humana. E o que Deus está fazendo aqui é falando: não distratem gente de raça nenhuma, de lugar nenhum. Vocês têm que acolher, vocês têm que amar. Tratem eles como se eles fossem o seu povo. Tratem o esquisito do colégio como igual. Tratem seus familiares, independente da idade deles, idosos, menores, tratem como gente de valor, gente que Deus criou, gente que Deus ama também. Tomem cuidado para não editarem a palavra, porque o Evangelho chama a gente a tratar o próximo, e o próximo não é só gente aqui da igreja, não. O próximo é o estrangeiro também. O próximo é o seu vizinho, é o seu colega de turma, é seu colega de trabalho, se você já está trabalhando. Então, o que Jesus está falando é: ame essas pessoas. E mesmo aqueles que se levantam como seus inimigos, você pode nem considerar seu inimigo, mas se a pessoa está se levantando como inimigo, o meu ensino é o seguinte: ore por essa pessoa. Ama ele como a si próprio e ore por ele. Não se deixe levar pela lógica nazista daqueles fariseus. A ideia de que a raça deles era superior. Eles se tornaram disseminadores da cultura do ódio naquela época. Mas na cultura do reino de Deus isso é inadmissível. Eu gosto muito daquela parábola do samaritano, vocês devem lembrar desse texto, né? E alguns não prestam atenção nisso. Mas quem era o samaritano? Que figura é essa, o samaritano? E o texto diz que passou o mestre da lei, não foi? Passou o sacerdote, passou os religiosos, passaram, aqueles que eram do povo da aliança. E o que fizeram com o cara escorraçado? Fizeram nada. Os religiosos estavam tão focados na sua própria sabedoria e conhecimento da lei que desprezaram a pessoa que estava sofrendo. Perderam a empatia, perderam a capacidade de amar, de se condoer, de se compadecer. E diz o texto que, segundo Jesus, nessa parábola, o samaritano, quem é o samaritano? O samaritano, a cidade de Samaria, era a capital do Reino do Norte. E o Reino do Norte, ele foi levado para o cativeiro na Síria antes do Reino do Sul. Isso é uma questão histórica.
Mas o fato é que o reino do norte de Israel, ele sempre foi mais infiel que o reino do sul, por isso ele foi levado para o cativeiro antes do reino do sul. E os reis do reino do norte eram idólatras, todos eles. E o reino do norte se deu em casamento com outras nações. Então, o reino do norte era o reino da bagunça. Era o reino que todo mundo era todo errado. Então, esse samaritano dos tempos de Jesus já era alguém que já estava descendendo desses que tinham corrompido toda a aliança, que não estavam nem aí para a aliança. Eram assim, judeus impuros, como se fosse equivalente a judeus impuros. O judeu era o pessoal do reino do sul. Então eles olhavam com um olhar altivo para o samaritano. O samaritano é pior do que o gentio, porque o gentio é pagão mesmo. Mas o samaritano não, o samaritano é alguém que foi do nosso povo, que era pertencente à aliança, e que desdenhou dessa aliança, que traiu a Deus. Então eu quero mais é que se exploda e que morra. E Jesus pega a figura do samaritano e diz assim, olha, eu não estou ligando se o cara é samaritano, se é judeu puro, da tribo de Benjamim, judeu de judeus, não quero saber. O que eu quero saber é que ele foi o único que parou para dar atenção à pessoa que estava ali, que tinha apanhado, que estava a ponto de morrer, porque ele foi o único humano nessa história. Ele fala, quem foi que desceu justificado? Quem é que está agradando a Deus? Quem é que entendeu o Evangelho? Quem é que entendeu o que é a cultura do amor? Foram os snobs preconceituosos ou foi aquele samaritano impuro, traidor, todo errado, mas que estava ali se redimindo com Deus, que estava ali procurando agradar a Deus, que estava ali sendo humano? Ele fala, olha, foi ele, foi o samaritano. Eu não quero saber a sua estirpe, a sua ascendência, não é? Eu não quero saber se você tem pedigree, o que eu quero saber é como é que você leva o amor para a sua vida prática. E os fariseus irritavam muito Jesus. Esses dias eu li uma frase que dizia mais ou menos assim, eu não lembro dela exatamente, mas ela dizia, Deus detesta os hipócritas, mas os religiosos são os piores. Os hipócritas religiosos são os piores. E, gente, não se engane. Às vezes a gente fala assim, os fariseus, que absurdo, os fariseus. O fariseu está aqui dentro, ó, do meio do seu coração. A gente, se bobear rapidinho, vira fariseu. Rapidinho entra alguém por aquela porta e a gente olha para a pessoa torto. E a gente não vai lá falar com ela, porque ela não é cheirosa, porque ela não é popular, porque ela não tem nenhum atrativo. E o que o Evangelho ensina para a gente é que Jesus continua falando, né? Se você ama só quem te ama, que lógica é essa? A lógica do meu reino é que não é. A lógica do meu reino é você amar gente diferente, gente bizarra, gente sem atrativo, gente estranha também. Quem ama só quem ama a si próprio, até os publicanos fazem isso. Jesus fala no verso 45, 47, até os pagãos agem assim. Os publicanos eram cobradores de impostos, eram os corruptos da época. Fala assim, até os políticos corruptos amam quem ama eles. Pior escória de gente, ama quem ama eles. Mas com vocês não pode ser assim. E aí qual é o argumento que Jesus usa? Olha o que ele fala. Que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ele fala o seguinte, olha gente, vocês não perceberam que o mal e o bom estão debaixo da mesma bênção e da mesma graça da chuva, do sol, da provisão de Deus nesse mundo? Vocês não perceberam que existe uma graça comum que alcança toda a humanidade? Vocês não perceberam que vocês são pecadores do mesmo jeito que qualquer um? E às vezes a gente cita, cabe aqui citar, aquela frase de Charles Spurgeon, um pastor batista do final do século XVIII, final do século XIX, ele chegou assim na porta da igreja e viu um bêbado do outro lado da rua, na sarjeta, e aí ele falou assim para o diácono da igreja dele, lá vai o Spurgeon, mais um Spurgeon.
E aí o cara falou assim, como assim? Spurgeon, você é o Spurgeon, você é um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Você é alguém que inspira, aquele cara é um bêbado na sarjeta, um desgraçado, que está desgraçando a própria vida, com o coração adoecido. E ele falou assim, olha, na verdade, eu e ele somos exatamente iguais. A única coisa que me faz diferente é o fato de eu ter sido alcançado pela graça de Deus. E será que a gente consegue olhar para as pessoas e enxergar isso? Será que a gente olha para as pessoas e fala, cara, eles estão debaixo do mesmo teto, do mesmo sol, da mesma chuva. A graça de Deus, de algum modo, está alcançando eles também. Só que, por alguma razão, a graça especial de Deus Salvador me alcançou. E acreditem, a única coisa que me faz diferente do pior traficante de drogas que existe, do mais perverso assassino, é o fato de que a graça de Deus me alcançou. É só isso. Só pela graça de Deus a gente está aqui. Algum tempo atrás eu estava em outra igreja como pastor e eu recebi um e-mail anônimo. Uma pessoa foi lá e criou um e-mail anônimo para fazer uma denúncia de um jovem que estava vivendo em pecado. Olha que mente, né? A gente fazia parte da mesma igreja, era só a pessoa me procurar e conversar comigo sobre a preocupação amorosa dela. Mas ela fez uma descrição esculhambando o jovem, por causa da vida que o jovem estava levando. E a resposta que eu dei, olha, você entende o Evangelho de uma forma bem diferente do que eu entendo. Porque o modo como eu entendo o Evangelho é que a gente está dentro de uma família, e numa família ninguém precisa fazer e-mail anônimo. Numa família a gente senta junto e conversa e acerta o que está errado. E muitas vezes, se bobear, a gente vira esse denunciador. Não sei se vocês lembram da história de Cornélio, né, lá em Atos capítulo 10. Pedro não estava preparado para pregar para Cornélio, porque Cornélio era um centurião romano. E o exército romano era o exército opressor do povo de Deus. Então, na verdade, eles tinham muita dificuldade, porque, o exército romano está queimando cristãos vivos nas praças. Eu não quero saber de soldado, de ninguém, não quero ter contato com essa gente. Eu nem quero que eles se convertam. Igual a Jonas com Nínive, não queria que ninguém se convertesse. Então, os cristãos do primeiro século viam os romanos assim, cara, que gente terrível, né? Que está arrebentando com a gente, mas, enfim. E aí Deus tem que dar uma visão para Pedro quebrar o preconceito dele com Cornélio. Porque veja bem, o preconceito não é uma coisa que você tem contra os desfavorecidos, os diferentes, no sentido de alguém que está socialmente, né, num grupo inferior do ponto de vista humano e social. Não. Muitas vezes o preconceito é contra o rico também. Tem gente que, porque é muito bonita, sofre preconceito também. Preconceito não respeita nada disso. Preconceito, como o nome diz, é um preconceito. Eu nem conheço a pessoa, mas já acho ela metida. Mas já não quero papo com ela. Isso é uma perversão. A gente não pode ser assim. O Evangelho chama a gente a acolher. Então, o verdadeiro amor, a cultura do amor, segundo o reino de Deus, a cultura do acolhimento. Terceiro lugar, na cultura do reino de Deus, o amor vence o mal com o bem. Verso 44, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu gosto muito de uma frase de uma pensadora, filósofa, secular, chamada Hilda Hilst, em que ela disse uma coisa extremamente lúcida, que eu nunca esperaria ouvir de uma filósofa secular. Ela disse o seguinte: a santidade é a verdadeira revolução. A verdadeira revolução não é fazer o que todo mundo faz. A verdadeira revolução não é se render aos seus próprios desejos, prazeres e vontades. Não, a verdadeira revolução é você ser capaz de abrir mão daquilo que pode dar prazer, mas destrói, para dar lugar à virtude. Isso é revolucionário. E o Evangelho, por causa disso, é extremamente revolucionário,
porque ele nos chama a uma mudança completa de perspectiva, a enxergar o mundo como Deus enxerga. Por isso ele revoluciona esse mundo confuso, em trevas, e lança luz sobre tudo isso. E esse texto talvez seja o texto mais revolucionário para o nosso processo de santificação. O texto mais duro de se praticar, bonito de ouvir, a gente já ouviu várias vezes, mas levar ele para a prática. Imagina alguém que faz bullying com você no colégio, ou se você já teve alguém que fez. E Deus está falando para você, olha, você pode nem considerar ele seu inimigo, mas ele é, porque ele está fazendo bullying com você. Então ore por ele, ame ele. Gente, sabe o que acontece? Eu já tive experiência assim, de começar a amar por alguém que me fazia mal, de alguém que, enfim, despertava sentimentos ruins em mim. E sabe o que acontece? Deus vai lavando, purificando o nosso coração daquilo. Aquela pessoa pode continuar fazendo mal a você, mas aquilo não te afeta mais. Não afeta mais seu estado emocional. Por quê? Porque você está orando por ela. Sabe quando Estevão estava sendo apedrejado, martirizado, e que ele olha para aqueles ofensores e lembra de Jesus e faz a mesma oração de Jesus: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Por que ele foi capacitado a fazer isso? Porque era um homem de oração. E quem é de oração consegue discernir. Eu sei que tem uma força maligna por trás deles. Eu sei que eles são iguais a mim, miseráveis como eu, mas essa força maligna oprimindo eles, está fazendo eles gratuitamente buscarem a minha inimizade. Alguns manuscritos completam esse texto aqui dizendo assim: abençoem os que os amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam. Consegue imaginar isso? Gente, isso daqui é o verdadeiro e revolucionário amor. É o amor que é capaz de, quando apanha, virar a outra face. Essa é a revolução do Evangelho, de Martin Luther King, não é? Que foi capaz de estancar o mal do racismo, da segregação racial nos Estados Unidos e no mundo, de certa forma, influenciando o mundo todo, com uma atitude pacífica. Sofreu, apanhou e foi morto, martirizado, por pregar essa mensagem tão básica no Evangelho. E a gente, muitas vezes, se deixa levar por um senso de justiça própria. Não sei se você já percebeu, mas os filmes trazem isso. Sabe aqueles filmes que mostram no final o vilão se arrebentando, e tinha mais que morrer mesmo. Vão fomentando isso na gente, né? E a gente tem a justiça própria, que a gente acha que é mais justa que a de todo mundo. E a gente acha que é capaz de se vingar com justiça. Só que aí, o Evangelho proíbe a gente de se vingar. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma tão clara que ele escreveu lá em Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Sabe aquilo que os discípulos falaram para Jesus? Jesus manda descer fogo do céu para consumir esses desgramados, né? Não, abençoe, ore por ele, né? Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança de vocês sempre vai falhar, sempre vai ser desproporcional, sempre vai ser injusta, mas a vingança de Deus não. Ela não só é justa, como ela é muito mais pesada do que a gente pode conceber. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, Paulo continua no verso 20 de Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a cultura do reino. Vencer o mal com o bem. Quando você faz o bem, você neutraliza o mal. Essa é a lógica. Às vezes pode levar algum tempo, mas em algum momento o mal vai cansar diante do bem. Ele vai sucumbir. E você vai vencer o mal com o bem.
E o Evangelho ensina para a gente a aplicar isso. E por que a igreja, em grande parte, ao longo da história, aplicou isso? Que um filósofo chamado Jacques Derrida, um filósofo, enfim, que morreu na França, um francês, ele acho que era argelino, mas terminou a carreira dele na França. Um filósofo secular, olha o que ele fala sobre a influência do judaísmo e do cristianismo no mundo em relação a isso, a direitos humanos. Ele fala o seguinte: hoje, a pedra angular da lei internacional é o sagrado. O que é sagrado na humanidade? Você não deve matar ninguém. Não deve ser responsável por um crime contra a santidade do homem como seu semelhante, criado por Deus e por Deus feito homem. Nesse sentido, o conceito de crime contra a humanidade é um conceito cristão. E acredito que não existiria tal coisa na lei moderna sem a herança cristã, a herança abrâmica e a herança bíblica. Está falando assim, sabe por que hoje a nossa lei consegue ser construída com bases tão justas, equilibradas e de tanto respeito a direitos humanos? Porque existe uma herança judaico-cristã que fundamentou tudo isso e que fez a sociedade hoje não ser um completo inferno. Porque o próprio Deus é quem detém a Satanás, porque o próprio Deus é quem capacita a sua igreja a ser testemunha, a fazer diferença, a influenciar a sociedade. Tem gente que reclama do mundo como ele está, do Brasil como ele está. Mas, gente, pode ter certeza, seria impossível viver no mundo, não fosse a presença de Deus no mundo, a presença da igreja no mundo, se não fosse essas bases das quais nossa sociedade foi construída. Há países em que não houve bases cristãs, vai lá ver. Injustiça descarada, deslavada, à torta e à direita. Então, aplicações aqui para a gente finalizar. Primeira aplicação, acolha os diferentes e até os bizarros. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12, esse mesmo texto que a gente leu, mas na verdade no verso 16, Paulo fala assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Exatamente isso que Paulo fala. Tem gente que você considera inferior em algum sentido? Estético, cultural, social, espiritual. Associe-se a essa pessoa. Isso é revolucionário. Quebre toda a barreira de grupinho, de panelinha, a minha tribo, a minha galera, que tem o meu jeito, que pensa igual a mim. Não. Uma coisa maravilhosa na igreja é o fato de que a igreja é um ambiente plural, um ambiente diverso, é um ambiente onde gente de todas as classes sociais, raças, culturas, formações acadêmicas, analfabetos, vivem todos juntos, frequentam a mesma célula, sentam do lado na igreja. Não existe banco para gente mais rica, mais bonita, não tem nada disso. Qualquer um senta em qualquer lugar, e isso é maravilhoso, isso é revolucionário. E a sociedade só não está muito pior porque existe a igreja aqui trazendo esse equilíbrio em alguma medida. A cultura do amor que Jesus ensinou nos faz enxergar a todos como iguais. Por isso nos leva a acolher, a perdoar e a vencer pela oração. Orem pelos diferentes, orem por quem te persegue, orem por quem te odeia, e nunca pelo ódio e pela vingança. Nossa vitória é em oração, é espiritual. Segunda aplicação, ore por quem te faz sentir mal. Tem gente que fala assim, cara, eu nem tenho nenhum inimigo, mas tem sempre alguém que você não considera inimigo, mas que te faz mal de alguma forma. Se é o teu caso, começa a orar por essa pessoa, e você vai ver Deus operar algo na vida dela, e corre um sério risco de Deus te usar para operar e impactar a vida dela. Deus vai fazer brotar no seu coração discernimento de Estevão, amor verdadeiro, desejo de servir aquela pessoa, de quebrar ela, não de forma a humilhar ela, não de forma a mostrar que você é melhor que ela, não, mas de mostrar para ela que você se considera igual, e que a mesma graça que te alcançou pode alcançar ela também. Então, ore por quem te faz sentir mal. Terceira aplicação,
não aceite menos do que o padrão do amor de Deus. A gente começou pelo fim e vai acabar pelo começo, que a gente puxou do fim, né? O problema dos fariseus, gente, era agir diferente de Deus. O problema do fariseu, do mestre da lei lá na parábola do bom samaritano, era agir diferente de Deus. Deus não agiria daquela forma. Tem um livro antigo que diz assim: em seus passos o que faria Jesus? E o livro todo reflete em cima dessa questão. Em meus passos, o que faria Jesus? E traz essa pergunta para você e fala assim: cara, no meu lugar, como é que Jesus reagiria? Será que Jesus tratava os pais como eu tenho tratado? Será que Jesus, se fosse namorar, ia namorar igual eu estou namorando? Se Jesus fosse servir, ia servir com a mesma motivação que eu estou servindo? Será que Jesus, nos relacionamentos dele, tinha esse mesmo sentimento? E é tempo de a gente então se voltar para Jesus e buscar viver o padrão do amor de Deus, que é muito mais elevado que qualquer padrão que a gente possa conhecer e praticar. Amém? Vamos orar. Senhor querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, que traz para nós a realidade do teu reino, como ela é maior, como ela é melhor, como ela é superior, Senhor, a tudo que a gente pode conceber, e como ela trata o nosso coração enfermo pelo pecado. Por isso a gente te pede, Senhor, vem nos ensinar, não esse conceito fajuto que o mundo apresenta, mas o conceito profundo, verdadeiro, um conceito revolucionário de amor. Implementa em nós, aqui no nosso coração, no UP, na Igreja Oceânica, a cultura do amor segundo Deus, a cultura do amor que vive para glorificar o teu nome. Em teu nome, Jesus. Amém, Pai.